primeiro livro de Crônicas, capítulos 17, versículos 7 e 8. Agora, pois, diz o texto, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Pede para Deus falar com você, pede. Fala assim: Senhor, apesar do pastor estar ali com a palavra, fala comigo. O pastor não sabe nada do que eu estou passando. O pastor não conhece minha vida, não conhece minha casa, sabe nem onde eu moro. Mas o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe o que eu estou pensando. O Senhor sabe o que eu estou querendo fazer. Fala comigo, Deus. Dirige a minha vida. Pede para Ele, fala assim: Deus, dirige a minha vida. Me dá uma palavra que traga uma direção para a minha vida. Pede para Ele, irmãos, pede. Ora aí pela pessoa que está do teu lado, por favor, ore, fala com ela. Deus, que essa pessoa, ela ouça a tua voz, mesmo que ela nem tenha vindo para cá pensando nisso, mas que ela ouça a sua voz. Pai, fala conosco aqui nesse lugar, Senhor, nos dá uma palavra aqui, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para a pessoa do lado aí: Deus quer falar com você. Amém. Eu li alguma coisa sobre Nelson Mandela. Não li todo, não li livro, não. Eu li algumas informações. Estava lendo sobre um assunto que fala da prisão dele, né, dos 27 anos em que ele esteve preso, e do tempo que ele ficou numa solitária, e que a solitária era menor do que ele, assim, em altura, em que ele passou quase 18 anos, assim, curvado, porque era um lugar pequeno, era quase que uma jaula aquilo. E por curiosidade, estava vendo só para saber o que foi aquilo. E aí, lendo assim, fala logo em seguida, depois que ele já foi solto, depois que ele já está sendo homenageado agora, tal. E aí fala de um jantar que teve em homenagem a ele, e fala dos líderes que estavam lá, né? Fala das pessoas que estavam no jantar, celebridades, autoridades e tal. E aí fala algo que assim me chamou a atenção, porque não é comum, não é assim natural nosso, não é normal. Do lado dele, ele pediu para colocar 2 cadeiras e que não fossem ocupadas as cadeiras, e ele colocou os 2 carcereiros que ele conheceu lá no período que ele ficou preso, que ele fez amizade, e ele então colocou do lado dele, num jantar, os 2 carcereiros. Não é normal, não é uma coisa assim que você vê toda hora isso, não é. Naturalmente nós não somos assim. A gente até quer ser assim, a gente quer ser melhor, mas é como se houvesse uma limitação para ser melhor.
Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui que falam assim: eu queria ser diferente, eu queria agir melhor, eu queria ser uma pessoa que tratasse os outros melhor, eu queria mesmo, eu não queria assim, sabe, pagar mal com mal, de verdade, eu não queria. Eu queria surpreender, assim, cada vez que alguém falasse mal de mim, e eu viesse assim com uma atitude diferente, uma reação diferente, que assim, fizesse pensar Jesus, que alguém olhando assim, falasse assim: ó, pode falar? Só Jesus tem uma atitude dessa, só Jesus tem uma saída dessa, assim, uma reação tão inusitada, tão diferente, tão inesperada, porque o normal é grito, é ofensa, é raiva, é ódio, é pagar o olho no olho, né? Bateu, levou. E eu queria ministrar hoje para você um tema: uma alma grande. Uma alma grande. Partindo da definição, e aqui eu não vou entrar em discussão nessa parte, mas partindo da definição que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, partindo dessa definição, o corpo, ele cresce até uma certa idade, diferente para os homens e mulheres. Depois, ou ele engorda, ou ele engorda. Só quem está tentando vai dizer para você como é que é. É impressionante, né? Ou ele engorda, ou ele emagrece. Dizem que, tem alguns que diminui, eu não acredito que diminui, mas dizem que diminui com a idade, vai, acho que não é que diminui, é que a gente vai dando uma, né, curvada. O espírito, na Bíblia, ele tem que ser cheio do Espírito de Deus. Agora preste atenção nisso, ó. O corpo, ele cresce até uma certa idade, e depois ele sofre alterações segundo o seu cuidado com ele. O espírito, a palavra de Deus diz que nós temos que encher o nosso espírito. E você enchendo o seu espírito com o Espírito de Deus, o ideal é que ele diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais ele em mim, importante que eu vá diminuindo e fique mais ele. Quem concorda com isso, irmãos? Entendeu isso? Então olha lá, ó, o corpo é isso aí, não tem como fugir, não tem. O Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, transborde do Espírito Santo. Mas nessa de encher, não quer dizer que você vai crescer, o Espírito vai crescer. Se crescer está errado. A ideia é que diminua, vá quase desaparecendo, e o Espírito de Deus se manifeste na sua vida. É mais dele, menos de você. Não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas a alma é um problema, porque a alma, se ela não crescer, ela diminui, ela retrocede. E aí o problema de muitas pessoas que entram dentro de uma igreja é que elas dão uma vazão ao Espírito Santo, sabe? E fala língua estranha, e pula, e aleluia, Espírito Santo, ao Espírito. O corpo às vezes ela cuida, não cuida, também ela nem liga. Mas a alma dela, ela não dá atenção. E aí o que nós temos muitas vezes dentro da igreja são pessoas que se dizem cheias do Espírito, mas com uma alma pequena, que não tem uma alma renovada,
não ter uma alma curada, não ter uma alma liberta, não ter uma alma que foi transformada. Posso ouvir um amém? Amém. Quando Deus forma o homem e sopra no homem, diz assim, o homem se tornou o quê? Uma alma vivente. Você vai lá para Ezequiel, um dia, se Deus me permitir, eu queria falar sobre isso. Você vai lá para Ezequiel, Deus dá uma visão de ossos secos e pergunta para ele, e aí? Dá para sair alguma coisa daí? Ele fala, Senhor, tu sabes. Ele fala, então, mas sopra, e vai se juntar, e vai se tornar de novo um exército de gente viva. Então parece que é assim, irmãos, a gente vai morrendo na alma. Tem gente que não cresce na sua alma, e ela é morta, está morta, ela está assim, ela não tem reações diante do Senhor, sabe, o espírito dela às vezes até sente um pouco a presença de Deus, ela até se emociona, mas a alma logo em seguida vem dar uma raquetada, alguém olha torto, alguém fala uma palavra, ela não gosta de alguma coisa, o ar não funcionou, e aí ela já perde aquele momento que ela sentiu um pouquinho da presença de Deus, a alma dela que não foi curada, a alma dela que não cresceu, ela não tem uma alma nobre, ela não tem uma alma grande, ela não tem uma alma de servo. Estão entendendo isso, irmãos? Então a alma dela, ela é uma alma pequena. Deus está falando para Davi, Davi, presta atenção, você não era nada, cara, você não era ninguém, Davi. Davi, nesse momento da vida dele, nem os pais dele davam devido valor a ele, mas Deus, na obra de Deus falou assim para ele, olha, eu te tirei daquela vida inútil, daquela vida pequena, e eu quero levar você entre os grandes, porque eu tenho uma obra com a sua vida, e eu vou tornar você uma pessoa grande. Eu não estou mudando o texto, por favor, mas eu estou dizendo assim, eu vou tornar você um abençoador de vidas. Você precisa crescer, você não pode ser uma pessoa pequena na alma, cara. Você precisa ter visão, você precisa ter metas na vida, você precisa ter sonhos, você precisa deixar de picuinha, você precisa deixar de coisas que é coisa de gente pequena, você precisa olhar para o alto e ver coisa grande. Você precisa olhar e entender que há uma obra na sua vida, ela é grande, e se você ficar colocando limitações, porque você pensa pequeno, porque você age pequeno, porque, sabe, esse negócio assim, sabe, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal, para com isso, nós precisamos mudar isso aí. Como? Tendo uma alma grande, curada. Fala para a pessoa do seu lado assim, uma alma curada. 1 Crônicas 4:9, não precisa abrir, essa foto está parecendo sertão, hein? Propósito isso? 1 Crônicas 4:9, olha o que diz esse texto. Jabes ou Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes ou Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. A Bíblia relata a história de homens e mulheres que apesar de tudo que passaram na vida, apesar de tudo que aconteceu, se tornaram grandes homens, grandes mulheres, porque quebraram as cadeias da alma, quebraram as limitações da sua alma,
gente que decidiu romper com algumas coisas que eram comuns, falou, não, era comum até aqui, mas em mim vai ser diferente isso, sabe, irmãos, assim, eu quero viver os sonhos de Deus para mim, eu quero viver sonhos. Essa imagem que eu coloquei eu achei legal, sabe, irmãos, eu quero crescer, eu preciso crescer, eu não posso ficar preso. Não posso ficar preso porque, puxa, minha mãe colocou o nome em mim, porque eu só causei problema. Não, isso foi verdade, mas Deus me curou, Deus me libertou, eu sou cheio do Espírito Santo, eu preciso ter uma alma agora que é uma alma transformada, em nome de Jesus, eu preciso começar a buscar dentro de mim atitudes que levem os outros a encontrar Jesus. São atitudes de graça, irmãos, atitudes que provoquem cheiro da graça de Jesus, do amor de Jesus, amém, irmãos? A vida, eu já falei sobre isso uma vez, a vida, irmãos, é uma escada rolante. Por favor, presta muita atenção nisso que eu vou falar, que a vida é uma escada rolante, só que é descendo, porque a única coisa assim, certa, definitiva, que nós temos é a morte. Não sei se você não sabia, você está assustado, né? Ninguém falou isso para você. Desculpa assustar você assim, mas a única coisa definida mesmo é a morte. E pior, sem saber o dia. Então, a qualquer hora. Está preparado? Vocês estão com a cara de assustado para mim? Não sabiam? Você não sabia que um dia você morresse? Nossa, falei isso assim, peguei você de susto. Outro dia eu falo sobre isso então. Então a escada rolante está descendo, ok? E você está na escada rolante, meu irmão. Se você parar, falar assim, ó, quer saber de uma coisa? E parar na escada rolante, isso não acontece, porque você vai descer, você vai retroceder. Você não conhece alguém, você não conhece ninguém assim, que fala assim, puxa, a vida dessa pessoa desandou, nossa, a pessoa andou para trás, e ela não fez nada, ela simplesmente, algo aconteceu, a pessoa foi ferida, não gostou, não soube lidar com aquilo, não foi ministrada, não se abriu, e ela então travou, parou. O que aconteceu? A escada rolante foi descendo. Por exemplo, você deve conhecer um monte de gente que já foi, né? Você fala assim, olha, fulano, você que vê, fulana, era assim, e hoje, nem na igreja está. Porque a escada rolante vai descendo, para você ver, dá-se um tempo na sua vida, fala assim, vou dar um tempo para você ver, isso não acontece não, irmãos, a vida ela não espera ninguém, a vida ela vai seguindo o curso, quando você for ver, o tempo passou, o seu tempo passou, e olha, nada mais pode ser feito, ainda bem que é uma promessa de Deus, ainda há uma promessa de Deus que diz, restituir-vos-ei os anos que foram roubados, louvado seja Deus por isso, mas aí eu falo também outro dia, que aí você vai ter que viver os planos de Deus para a sua vida, é outra coisa aí, então, se você parar, olhe para mim, não se permita em tempo nenhum, falar, eu vou dar um tempo, esse tempo vai ser prejudicial na sua vida, porque você está descendo e não está nem percebendo. Outra coisa, a escada está descendo, se você andar, ou fizer algo, na mesma velocidade que a escada rolante está descendo, o que acontece? Você fica estagnado, concorda ou não? A escada está descendo, e você está andando na mesma velocidade que ela está descendo, sua vida está parada. Já ouviu alguém falar assim para você, eu acho que eu estou patinando na vida?
Já ouviu alguém falar assim para você: minha vida nada acontece? Quer dizer o quê? Quer dizer que você está andando, vivendo, fazendo na mesma velocidade em que a escada rolante está descendo. Então nada está acontecendo na sua vida, está parado. Mas eu vim ministrar uma palavra na sua vida, e para isso você precisa ter uma alma grande. É você correr, é você esquecer o que passou, é você passar uma régua naquilo lá e falar assim: olha, eu tenho que viver, e eu tenho que viver as coisas boas de Deus para a minha vida, eu tenho que viver o que Deus tem para a minha vida, eu não posso mais brincar. E eu sentei no ônibus, e não entendi por que eu fui de ônibus, mas eu fui de ônibus, 42 horas, e eu me xingando dentro do ônibus, e atrás de mim tinha uma mulher que perdeu o marido, e numa certa hora da viagem, Deus nos colocou assim, um na vida do outro, para falar. Uma senhora, e ela chorava, tremia, porque a vida dela tinha parado. No último dia, irmãos, vindo embora, aquela mulher falou: pastor, entendi porque que Deus me mandou aqui, porque Ele queria curar a minha alma, e eu voltei a viver. Puxa, irmãos, isso tem a ver com a nossa alma. Algumas coisas assim, elas vêm assim, prendem a alma nossa, e não deixam a nossa alma crescer, ser uma alma liberta, ser uma alma sonhadora, ser uma alma que ela mede as coisas e fala: quer saber uma coisa? Isso aqui é pouco para eu ficar dando tanta atenção, tanta importância. Melhor são os planos de Deus para a minha vida, melhor é o que ainda há de vir, porque o que há de vir, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que Deus tem preparado para a minha vida. Eu quero viver essas coisas, sabe, irmãos? Não dá mais para assim, mas não, deixa aquilo. Libera a sua alma, libera a sua alma, para você receber o novo de Deus na sua vida, começar a ouvir chamado de Deus, Deus te levar assim a viver coisas que ninguém viveu, nem nos seus melhores sonhos. Você entende porque toda hora alguma coisa está acontecendo para você? O pastor, eu não sei explicar. É porque está querendo prender a sua alma, mas você é maior do que isso, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz: sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Sobre tudo que estiver acontecendo, que estiver falando, os problemas que estão acontecendo aí, sobre tudo isso, olha, presta atenção, quebre essa cadeia da sua alma. Você é maior que isso, você é mais que vencedor. O Senhor tem nos colocado para sentar acima, nas regiões celestiais em Cristo, acima de tudo isso. Mas isso é uma alma, alguém que Deus tem curado, tratado, ministrado, falado. Você tem ouvido a voz de Deus? De alguém que, irmãos, não dá mais importância para aquilo que não é relevante, dá importância para aquilo que é de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. Fala para a pessoa ao lado, fala assim: é para os montes, irmãos. É para o alto. Amém? Vamos lá, deixa eu estudar com você aqui alguns passos importantes então, a respeito de ter uma alma grande, para você responder essa pergunta: se você quer ter uma alma grande, se você quer ser maior que tudo isso. É triste, irmãos, ver pessoas que já pregaram a palavra e hoje nem ouvir a palavra ouvem. É triste ver pessoas que já serviram e hoje não podem.
É triste, irmãos, assim. Aí você vai lá para um sertão onde eu fui, que não tem água, não tem água. Você não pode nem reclamar assim, você falar assim, nossa, o lugar é ruim. Não é que é ruim, não tem água. Nós passamos uma tarde inteira chorando, nos trancamos num quarto e ficamos chorando, irmãos, chorando, saí inchado. Hoje choveu em Bate-Maré, caiu água lá em Bate-Maré. Mas você vê o bêbado da vila, do vilarejo, se converteu a Jesus e está levando as pessoas para a igreja. O bêbado, o cara que era conhecido como o alcoólatra do vilarejo, um amigo que eu fiz lá, um amigo. E aí você vê, né? São pessoas que estão nascendo de novo. Por isso que a Bíblia fala, necessário vos é nascer de novo, ter a vida transformada. E eu queria tanto ministrar isso na sua vida, porque senão você pode vir aqui na Carisma, sentar aqui, aí no louvor, um vento do Espírito aqui no louvor, você se sente tocado, mas foi no Espírito. Aí no corpo, talvez você ouça aqui o pessoal do pedal, né? O pessoal do pedal, o pessoal das academias. Você vê o pastor falando assim, não, vou emagrecer. Você fala, não, vou entrar nessa com o pastor. Mas na alma, você pode ficar aqui 10 anos e ser a mesma pessoa. Não desejo isso para você. Desejo que você seja uma pessoa que até terminar esse ano você mesmo não se reconheça. Você fala assim, pastor, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa fraca, pastor, fraca, eu não tinha reações, mas eu fui curada na alma. Agora eu consigo pesar as coisas, agora eu consigo lidar com as coisas, eu sei lidar com as coisas. Antigamente, pastor, era na hora, assim, ó, na hora eu explodia. Agora não, pastor, agora a Bíblia fala em Provérbios, o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Aquela pessoa que sabe respirar, contar até 10, tem domínio próprio, porque a alma dele está crescendo, entendeu, irmão? Assim, ó, está se tornando ilustre. Uma pessoa que você olha e fala assim, uma pessoa equilibrada. Oh Deus, tremendo, imagina, irmãos. Por isso que você vê tanto mau caráter aí, que é cheio do Espírito Santo. Você fala assim, puxa, mas fala em línguas, faz não sei o que, mas não tem o caráter, porque a alma dele não cresceu, é alma pequena. Mas eu prefiro que você tenha uma alma grande, irmãos, porque não se deita vinho novo em odre velho. É o que está acontecendo. As pessoas estão querendo, porque aí vai rompendo, vai rachando. Não dá certo, irmãos. Nós temos que ser uma igreja curada em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, irmãos. Uma igreja que cura. Quem está me ouvindo isso? Uma igreja que cura a sua vida, seu comportamento, sua atitude, sua vida, seu jeito, o meu jeito, o meu de olhar, o meu de falar, o meu de atender, eu preciso mudar, para que os outros olhem um pastoreio de uma alma grande. Não adianta, irmãos, assim, ter um manto pastoral e não ter uma alma curada. Quem está entendendo isso? Então ore por mim, ore pela minha vida, pastor. Deus, que os pastores, né? Leandro, a esposa, Natan, a esposa, que nós tenhamos uma alma curada, liberta, não uma alma pequena, não uma alma doente, pastorear a gente com o coração doente, né? Que Deus nos dê esse equilíbrio, e ore por nós, pense nisso, e você também. Vamos reproduzir isso, tá bom? Amém? Então vamos lá, primeiro passo,
eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos. Eu estou pegando o texto, vou só estudar o texto com você rapidamente aqui. Deus falou para ele: Davi, para tornar você o cara mais famoso, tornar você um cara grande, um homem segundo o meu coração, eu tirei você. E aí, irmãos, eu coloquei aqui que o texto deixa claro quem é que governava a vida dele. Pergunta a pessoa do lado assim, com jeito: quem governa a sua vida? Você já ouviu crente falando assim, ó: ninguém manda em mim. Irmãos, a hora que você deixar Deus mandar em você, você vai dizer assim: eu sou servo de todos. Muda tudo, muda tudo. Não é primeiro alguém mandar em você, é primeiro Deus governar a sua vida. Deus, quando Ele governar você, você se torna servo de todos, de todos. Isso vai ser natural na sua vida. Isso fala de gente que tem uma alma grande, porque quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem está ouvindo isso? Imagina, irmãos, uma igreja inteira assim, de gente assim, de gente que quer ser grande, descendo, entendendo? Mas eu quero é servir, eu quero é servir, quero servir aos outros, quero servir os irmãos, eu quero servir a igreja. Então, quando você está na igreja, você fala assim: pastor, eu vou sair do louvor, vou sair da recepção, vou sair do ministério infantil, vou sair da ação social, porque eu não estou gostando, não gostei do que aconteceu. Cuidado, você está deixando de ser servo, e você que está mandando a sua vida. Para você se tornar entre os grandes, o Senhor tem que governar a sua vida. Eu tirei você, fui eu que levei você lá para o sopão, para você ver, você servir bêbado, servir gente suja na rua, encher galão de água, né? Pegar um pedaço de pão, servir pessoas que ninguém dá valor, mas Deus mandou você. Deus mandou você. Amém, irmãos? Olha o que Davi diz, o Salmo 40, versículo 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Por favor, fale isso comigo, diga assim: tenho grande alegria em fazer a vontade de Deus. Você está sendo curado? Não. Alguém que, apesar de tudo que está acontecendo, está dizendo assim: mas me importa é fazer a vontade de Deus na minha vida. Deus está dando a você uma alma grande, uma alma curada, que vai curar os outros. Amém, irmãos? Salmo 143, 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. A diferença, eu não vou falar sobre isso, mas a diferença entre Saul e Davi é essa. Cuidado, irmãos. Saul é aquele cara que reluta em fazer a vontade de Deus, em deixar ser governado. Davi é aquele cara que diz: o desejo do meu coração é que Deus governe a minha vida, a minha casa. Só nessa atitude sua está tendo uma libertação da sua alma, porque nem o seu pai e a sua mãe você ouviu. Você não ouve os outros, você não deixa ninguém fazer isso. Mas a hora que você cede e você deixa Deus governar a sua vida, um dia Ele vai falar isso de você: eu tirei você de uma dureza de coração muito grande, mas eu coloquei você entre os grandes. Entre os grandes. Amém? Vamos lá, segundo passo. Estou lá no texto, irmãos,
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a igreja, ela tem liderança. Você está ouvindo agora que eu pregar para você. Semana passada foi o Leandro, né? Semana retrasada foi a Eloíde pregando. A Márcia ministra a palavra, a Terezinha ministra a palavra, o Natan ministra a palavra, a Lúcia ministra lá no grupo a palavra, a Thaís já ministrou aqui, falando, a Sheila. Mas preste atenção, irmãos, para você ter uma alma grande, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, você não pode, sua vida não pode ser limitada a vir aqui à igreja e ficar ouvindo a pregação que eu busquei em Deus. Não pode. Você precisa ser uma pessoa que Deus fala com você lá onde você está. Posso ouvir um amém, irmãos? Nós precisamos ser um povo que dobra o joelho quando está precisando ouvir uma voz de Deus e Deus fala. Nós precisamos ser ovelha, irmãos, ovelha. Não podemos ser membro de igreja. Não estamos muito se membro de. Eu sou lá da igreja do pastor Vanderlei. É nada, porque eu não tenho igreja. Quem tem igreja é o Senhor. A minha função é pastorear aqui. O seu dom completa o meu. Se você não ouvir a voz de Deus, irmãos, as coisas desandam. Eu preciso que você seja uma pessoa que tem experiência de ouvir a voz do Senhor. Posso ouvir um amém? Irmãos, eu estava num lugar longe, falar para você, eu já não tinha mais essa parte aqui, vou falar na gravação, mas essa parte aqui, porque você sentava numa carroceria de caminhonete, ferro, e andava, irmãos, uma estrada de pedra, longe, puxa vida, e aí, porque alguns dias nós tiramos para construir uma igreja, levantamos as paredes da igreja, cobrimos e concretamos o chão para pisar, e puxamos um bocal de luz, e inauguramos a igreja. Olha, tinha mais de 100 pessoas na igreja, moto tinha umas 200, cada moto chegava com 6 pessoas, irmãos, criança, parecia carregando um galão de água, assim ó, criança desse lado, criança do lado de cá, assim dentro aqui no compartimento aqui, entre o motorista e quem estava sentado aqui, quando descia que você contava, porque não dá para contar assim, quando ia descendo você vai, 1, 2 na moto, uma escuridão, um mato, e aí tem lá os bodes. Até agora eu não sei diferente de bode, cabrito, um negócio lá que eu não entendi. E as ovelhas. E aí a gente estava trabalhando um terreno que o dono da casa deu. O dono da casa deu um terreninho lá para construir a igreja. Aí as ovelhas passavam assim. E outra coisa, você pensa que fala bé, não é bé, não, ela fala mé. Não é nada de bé, não, é mé. E aí elas passavam. Aí o dono falava assim, não deixa elas saírem, quer dizer, falar isso para mim, e eu olhava para elas e, o que ele quer que eu faça, né? Aí ele falava assim, olha, chega, elas paravam, olhavam para ele, começavam a falar o tal de mé, e voltavam. Quando ela saía, que ele gritava, não deixa ela sair, eu falava, chega, irmãos, nem paravam, para rir, fazer nada, seguia o barco. Aí eu falava, seu Nilson, eu falei, chega, ele falou, mas não é assim, ó, chega. Eu falei, seu Nilson, mas é igual. Eu falei, igualzinho, senhor, fiz até a boquinha que o senhor fez, chega. Vocês estão rindo, né? Todo dia Deus fala, não temas, e você não para.
Todos os dias a voz de Deus ecoa: não temas. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você quer ter uma mente curada, tratada, liberta? Você vai ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é maior do que o barulho das grandes águas. Agora mesmo Deus está falando. Será que alguém está ouvindo a sua voz? É maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Talvez alguém esteja ouvindo. Estarei com você até que isso termine. Estarei com você, não largarei de você, segurarei a sua mão. A voz de Deus, um Pai amoroso, misericordioso, compassivo, longânimo, que pode todas as coisas, irmãos, todas as coisas, todas as coisas. A voz de Deus. O Senhor está falando. Sabe por que as pessoas estão com uma alma pequena dentro da igreja? Por favor, não fique bravo comigo, mas às vezes a alma é tão pequena que chega a ser medíocre, porque não ouve a voz do Todo-Poderoso. Você pode ouvir a minha aqui agora falando com você, não muda, mas a hora que você ouvir a voz de Deus dentro do seu coração, isso é libertador. Isso é libertador, quebra cadeias. A voz de Deus. Irmãos, eu preciso levar você a ouvir a voz de Deus, a chorar, chorar, chorar. Deus, eu não saio daqui até que o Senhor fale comigo. Nós fizemos evangelismo na cidade de Acauã, e é uma cidade pequena, mas é uma cidade mesmo. Saímos para as ruas, convidando as pessoas, orando nas casas, e você entrar numa casa assim, e eu entrei numa casa assim, mas Deus falou tão forte, mas tão forte, puxa, mas amém. Aí fomos falando, orando com as pessoas, todo mundo e tal, e convidando, olha, culto hoje na praça, e nós puxa, culto na praça, olha, por favor, não, mas eu sou não sei o que, não tem problema, o que a senhora desce para o culto, vamos para o culto, aí, todo mundo lá no culto, começa a chegar as pessoas, o dirigente lá o missionário lá, o líder, pega o violão para começar o culto, e as pessoas chegando, e ele fala assim: pastor, eu sinto no coração que o senhor tem que trazer a palavra. Amém, pastor? Amém você, vai lá, você vê. Depois eu mostro a foto da praça para você ver. Lotada a praça, lotada, né, Vitória? A Vitória levou um susto, porque ela falou assim: eu nunca vi o pastor pregar sem computador, eu nem com a Bíblia estava. Sentei na quina da rua, sentei na quina e falei com Deus assim: o Senhor me trouxe aqui para passar vergonha? Já passo lá mesmo onde eu estou, vim aqui andar de ônibus 42 horas para passar vergonha na praça. Irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Puxa, é a coisa mais libertadora que tem. Você não precisa do computador, você não precisa de nada. Foi só aquela palavra, só aquela palavra. A voz de Deus, ela ecoa na alma. Aquilo basta. É Deus falando assim: você está dentro de um barco, mas você quer algo maior para a sua vida. Você quer andar sobre as águas. Você quer viver coisas grandes. Você quer viver os milagres de Deus para a sua vida. Você quer romper com coisas. Você quer ir além. Você não quer ficar na limitação diária. Você quer mais. E aí você ouve uma voz que diz: vem.
Essa voz faz você andar sobre as águas. É essa voz. Quando você deixa de ouvir essa voz, você não anda sobre as águas. Posso ouvir um amém? Ixi, vou ter que parar. Quando Eli, que já não ouvia mais a voz de Deus, vê Samuel chegar para ele e falar assim: eu estou ouvindo algo. Ele fala: não, mas não sou eu que estou falando. Mas eu estou ouvindo algo. Ele fala: mas não sou eu que estou falando. Na terceira vez Eli entendeu: é a voz de Deus. Aí ele orientou Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, responda assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso é tudo que você precisa. Isso faz a sua alma ser transformada. De alguém que nasceu porque causou dores, se tornar o mais ilustre na sua família. De alguém que errou, mas para Deus não tem importância. Ele cura a sua alma e te torna grande de novo. No lugar da tua vergonha, te darei porção dobrada de honra. Entendem isso, irmãos? Só o terceiro passo aqui eu paro, vai. Sempre estive com você por onde você andou. Fala para alguém assim: Deus está com você agora. Olha só, uma alma grande, é alguém que sabe que não está sozinho, não está sozinho. Hoje eu falava com a minha filha: filha, você já decorou o Salmo 23? E ela falou assim: não, pai, por quê? Porque, filha, eu falei, é um dos mais bonitos, você deveria decorar. Ela já leu várias vezes, falou: pai, amanhã eu vou ler de novo, porque eu vou decorar. Mas Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha o que Deus disse para Davi: Davi, eu tirei você de trás lá do curral das vacas. Talvez você ia crescer cheio de traumas, cheio de limitações, achando que você não valia nada. Preguei numa igreja uma vez: quanto você está valendo? E uma mulher esperou todo mundo falar comigo, e aí ela falou assim: agora é a minha vez, pastor. O senhor perguntou quanto eu estou valendo, eu vim responder para o senhor: faz 20 anos que eu não estou valendo nada, mas eu ouvi a voz de Deus. Deus falou: Davi, eu tirei você e eu vou dizer para você, e eu estarei com você. Em todos os seus caminhos você vai me encontrar, você vai me achar. Se você não quiser você mesmo dirigir, se você quiser que o pastor da sua alma dirija a sua vida, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. E eu vou guiar você a pastos verdes, e eu trarei refrigério na sua alma. Você não vai ter uma alma pequena, você vai ter uma alma grande. Crê nisso?
Irmãos, eu estava a uns 20 quilômetros da base de Bate-Maré, num assentamento de terra do governo, Serra Branca. 15 casas de um lado, 15 casas do outro. E nós chegamos, começamos a fazer as visitas, entrar dentro das casas, falar de Jesus, orar com as pessoas. O líder missionário falou assim, parou e falou: irmãos, olha, vamos fazer o seguinte, nós não vamos embora. Então, se você trouxe bolacha, você come bolacha, a gente come o que a gente vê, a gente divide, mas nós não vamos embora. Nós vamos ficar aqui, nós vamos fazer um culto nessa rua aqui, e o pastor prega. E eu olhei para ele. Aí fomos fazer as visitas. E eu não sei você, mas eu fiquei desesperado, porque você fica assim agora, né? Tem que pregar. Desceu a rua, desceu um breu, uma escuridão, uma luzinha, as pessoas sentadas assim na rua, e eu ouvi a voz de Deus: tenho planos com a sua vida. Aí você imagina, eu no sertão, de várias casas que não tinham água. Fala assim: você traz a palavra. Olha, irmãos, vê se isso não é alguém que Deus está querendo curar a alma, querendo dar uma alma maior, né? O povo lá, eu comecei assim, ó: gente, boa noite, Deus abençoe vocês. Tema de hoje, no sertão, no assentamento de terra. Tema de hoje, e aí eu falei: minha mãe, Adélia, saiu do sertão da Bahia, uma cidadezinha chamada Quinjingue, lá no sertão da Bahia. Foi para São Paulo. Em São Paulo ela ficou grávida, veio para Guaratinguetá. Eu nasci em Guaratinguetá, e Deus me levou lá para o sertão do Piauí, para pregar que Deus tem um plano com a sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um plano? Quando tirou minha mãe lá do sertão, na seca, lugares lá, não sei na onde, levou lá para Guaratinguetá, eu nasci, e Deus me levou lá no assentamento Serra Branca, e eu vim aqui, falei para eles, para dizer para vocês que Jesus salva, Jesus cura, Jesus pode transformar a sua vida. 18 pessoas levantaram as mãos, entregaram a vida a Jesus, inclusive o dono do bar, que levou tão a sério a palavra, irmãos. O dono do bar, não foi, hein, Lucas? Até o dono do bar, único bar, entregou a vida a Jesus Cristo. Nós tínhamos só 17 Bíblias. Alguém falou: eu vou voltar aqui depois e eu trago mais Bíblias. 18 pessoas aceitaram Jesus Cristo na sua vida, porque Deus vai estar com você em toda a sua vida, em todos os seus caminhos. Ele vai curar a sua alma, para te dar uma alma grande. Você fica cheio de complexos, que não tem pai, porque não tem carro, porque não tem aquilo, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. E Deus querendo te dar uma alma grande, curada,
porque a graça me basta, a tua graça é suficiente para mim. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Eu não sei o que foi que travou a sua alma, mas hoje Deus quer quebrar e liberar você para um crescimento na alma. Davi, eu te dei um nome entre os grandes. Entre os grandes. Curva a sua cabeça. Hoje, aqui e agora é dia, é uma noite de você voltar. Aqui e agora é uma noite de você voltar, porque o médico que cura a alma está aqui para te dar uma alma grande, curada, liberta, transformada, em nome de Jesus Cristo. Assim será a sua casa.